Irani, Oi. eu errei uma, assim, de bobeira, porque Ah, eu não não li adianta. direito, Ah, que é a um dos exercícios propostos. Só porque falou de paratireoide, eu nem li o negócio, falei, ah, não, você já tireoide deve matou. ser iodo. E eu fui lá e errei. Viu? É desse jeito. Tem hora que a gente tem esses minutos de bobeira mesmo, né? E na prova a gente faz muito isso. Você não lê o negócio direito, você já joga lá e pronto, e fechou. Acho que é número 1. Alguém teve dúvida, É o né? desespero, né? Dá, não dá? Muitas É verdade. questões aí, você sai correndo. Isso é verdade. A número 1, então, seria a letra C. Não sei se alguém teve dúvida nela. Eu acho que não. Irani, Oi. era para te mandar a foto? Daniel, não. Eu estou vi pela câmera. Você consegue Ah, mostrar? tá. Então, peraí, É deixa eu te alguns que mostrar. não têm câmera que estão mandando foto. É para mandar o de aprendizagem proposto? Esse aqui, aprendizagem proposto. Esses de exercício de aprendizagem estavam todos de boa, né? Tava, não Aí tá? chegou no 4 que eu errei. No 4. Ó, Foi. terceiro ano, todas essas questões relacionadas aos sais minerais. Deixa eu ver, Daniel. Ah, tá. Beleza, Daniel. Muito bom, obrigada. Isso. Todas as questões relacionadas, tá, aos sais minerais, elas são importantes para vocês. Principalmente cálcio, ferro, iodo. Gente, vocês vão esbarrar isso o tempo todo. Então, essa questão 2 aqui, ó, ela é importante. Nossa, mas de novo, vai falar várias vezes, fala sobre o iodo. No caso aqui, o bóssio, né? Ó, durante uma excursão a cavalo, que eu fiz em 1950, Jesus toma conta, nos arredores da vila de Goiás, senti-me de repente como num país fantástico. Um terço de pessoas que encontrei tinha uma bola no pescoço, como se pertencesse a uma das raças diferentes, né, que os novelistas criam para habitar em Marte. Os matutos não compartilhavam meu espanto. Já estão acostumados com o papo ou bócio edêmico. O bócio, o aumento exagerado da tireoide, tornou raro no Brasil, porque o sal de cozinha é, por obrigação legal, enriquecido com sais de iodo. Por isso que o sal na sua casa é sal iodado, tá? Então, se atente que isso vai te perguntar. Novamente, ó, sobre os sais minerais, né? Então, você associar aqui qual está certo. Então, aí você deve ter marcado no letra A, associação correta. A questão 4, né? A questão do ferro, Então, essa também é importante. Sempre vai te cobrar a questão do ferro. O consumo de açaí em Belém exemplifica a importância da alimentação regional. A fruta é rica em ferro, faz parte da dieta nessa cidade e representa 40 a 50% da necessidade diária do mineral para todas as classes sociais. Giovana, foi você que falou que errou? Foi. Eu marquei a letra C dos músculos, né? Porque eu voltei lá no ferro e olhei e não tinha nada falando de gases. Tinha? Não tinha, não. Tem. No ferro? O ferro é responsável pelas trocas gasosas. Mas aqui não tá Não. falando não, aí. O que o No ferro é livro, eu olhei responsável? pelo livro. Não, é porque o ferro é responsável pela hemoglobina, que é responsável pelo transporte de oxigênio. Isso, exato. Ah, chegou, ó. O ferro, ele vai compor a hemoglobina. Hemoglobina. E aí, a hemoglobina vai compor o quê? As hemácias. Ó, as hemácias. Mas onde é que vocês estão vendo isso? E aí Tá, vem, eu tô esperando. Giovana, ferro compõe hemoglobina, a hemoglobina compõe as hemácias. E as hemácias são responsáveis por transportar os gases. Que gases? Entendi. Oxigênio e CO2. Então o ferro tá ligado à anemia, então. Anemia, isso mesmo. Entendi. Existe esse tipo de anemia ferropritiva por falta de ferro, que não compõe, não produz hemoglobina e não compõe as hemácias. Entendeu agora? Entendi. Então, gente, vocês estão vendo que
Alguns que são mais importantes, o iodo, o ferro, né? Dos exercícios propostos, ó, aqui, da paratireoide, foi aqui que te pegou, Bianca? Foi porque, olha, eu só li o da paratireoide, só que a cirurgia, né? E Aí a obrigar-vos de paratireoide, ingerir substâncias. ela fica do lado da tireoide e ela controla o nível de cálcio no sangue. Então, por isso que aqui vai ser cálcio, tá? A2 também é mamão com açúcar, né? Ó, quanto maior sobre a água. É maior quanto maior o metabolismo e diminui com o aumento da idade. Beleza. Essa 3 aqui, tem alguém que teve dificuldade em fazer ela, errou? Essa 3, se a gente não ficar muito esperta, nós vamos pecar Essa eu aqui, errei ó, também. na questão na 3. Por que que fala para nós que a certa é a letra D? Mas por que que a 3 está errada? Vamos ver por quê. Ó, a água é a substância mais abundante nos seres vivos, constitui cerca de 75, 85% da massa corporal, barará, barará, vai falando, né? Sobre a água e a sua importância e a manutenção da vida na Terra, foi apresentada essas 3 proposições. Essa aqui está errada, tá certa, então, a 1, a seiva é muito importante nas plantas, a 2, tá certa, né? Controle de temperatura, tá. A 3 está errada, por quê? A água participa das reações químicas no organismo vivo, ok, tá certo. Sendo que algumas delas, ela entra como reagente na síntese de desidratação e outras como produto de reação de hidrólise. Aqui que está errada, né? Ela entra como reagente não por desidratação, né? E hidrólise, ela vai haver uma adição de água, tá? Então, aqui que tá errado, ó, essas 2 palavrinhas aqui, tá? Aqui vai haver uma adição de água, não uma desidratação, tá? Então, por isso que tá errado aqui. A questão 4 fala de novo do ferro, ó, tá? Então, ferro, qual que tá certo aqui, né? É o ferro. A questão 5 também é importante, de novo, ó, sobre o ferro. Tá vendo tanto que ele é importante? Então, vai falar dele aqui de novo, e a resposta certa vai ser a letra C. Também tem ferro na carne branca, não é só na carne vermelha, tá? Também pode. Lógico que a carne vermelha tem maior quantidade, mas a carne branca também tem ferro. A questão 6. Também é importante falar do sódio, viu? Também é importante. Aqui ele vai falar a letra D, o excesso dele vai causar hipertensão, né? Juntamente com o potássio, ele vai fazer parte das contrações musculares, do impulso nervoso, né? E ela pode também, o excesso pode causar arritmia cardíaca, tá? Ausência, desculpa aqui. Ausência pode levar à arritmia cardíaca. O que é uma arritmia cardíaca, 3º ano? Quem vai me falar o que é? O coração acelera muito. Acelera, ele perde o controle, perde o compasso, né? O coração precisa também dos impulsos nervosos para ele poder trabalhar. E sem o sódio, então, não vai ter esse impulso nervoso, né? E aí ele vai descontrolar. Oi. Qual a diferença entre arritmia e taquicardia? A taquicardia é quando ele acelera, só acelera. A arritmia é quando ele vai descompassar, ele pode acelerar, ele pode retardar, depois acelera de novo, depois ele volta ao normal, entendeu? A arritmia, ele perde o compasso dele. A taquicardia acelera. A braquicardia, ele retarda. Entendi. Tá? Tá certo? Continuando, então. A questão 7
Questão 7, anemia. Não, aqui a questão 7 fala sobre diversos. Costumam prescrever pessoas hipertensas, dieta baixo teor de sódio e tal. Da mesma maneira que os médicos prescrevem ferro, né, para as anemias. Aqui, não quer dizer que elas devem comer pregos, né, objetos de ferro, lógico. A ingestão... Irani, mas tem gente que cozinha o prego no feijão. Tem, Natália. Oi? Infelizmente, tem gente que lava o prego e põe no feijão, que acredita que o ferro dele vai soltar, né? E vai fazer bem. Ô Senhor da glória, mas tudo certo, né? Sulfato ferroso. Então, vamos lá. A partir das informações do texto, julguem os seguintes itens, né? Então, vamos ver aqui. A hipertensão, na forma citada no texto, deve-se à elevação nas concentrações plasmáticas de sódio, que leva ao aumento do volume plasmático em virtude dos movimentos osmóticos. Elevando o volume plasmático, vai elevar a pressão nos vasos sanguíneos. Então, essa aqui está correta, exata, tá? Então, uma coisa leva a outra. Olha, eu tenho alta quantidade de sal, né? E aí eu vou ter, então, elevada quantidade dele no plasma, vai puxar mais água e vai aumentar o volume. E com isso vai pressionar mais o poder circular. Por isso eu tenho a hipertensão. A prescrição de ferro às pessoas anêmicas visa otimizar o transporte de gases respiratórios pelas hemácias, pois na ausência de ferro, esse transporte é realizado por proteínas plasmáticas, né? Então, aqui está errado porque somente a hemoglobina vai transportar maior quantidade de ferro, tá? Então, se eu for contar com essa proteína plasmática aqui, eu não vou ter transporte quase que nenhum, tá bom? Então, por isso que ela está errada. Tá. Aqui essa última também, né? Sobre o soro caseiro, não é isso? Ensina a fazer. Quais as funções da água e do sal contido no soro caseiro? Quem vai ler para nós? Quais são? A água, ela vai reidratar. Tudo que a gente perdeu de água, ela vai reidratar. Oi. Eu botei que a água hidrata e que o sal, ele promove o equilíbrio eletrolítico, porque tem a ver com um trem lá de sódio. Isso, osmótico, né? Os elétrons lá, isso mesmo. Então, a água, ela vai hidratar novamente o organismo, por isso a gente fala que ela reidrata, né? E o sal vai manter o equilíbrio osmótico, né? O equilíbrio de sais lá no nosso intestino. Por que a quantidade de açúcar presente no soro caseiro é maior do que a do sal? Porque o açúcar gera energia. Quando a gente desidrata, a gente perde muito, né? Então, o açúcar vai dar energia para o organismo restabelecer, tá? Então, é por isso. Terceiro ano, desculpa, gente. Alguma dúvida, mais alguma questão desta, alguma pergunta? Essas questões iniciais costumam ser de boa, né? Então, agora, vocês já podem ir fazendo para a semana que vem, né? As de proteína e enzimas. Eu vou terminar hoje, que é página 15 até página 17, para a semana que vem, tá? Qual que é? Página 15 até página 17. Depois eu vou colocar no grupo de vocês lá, certo? Nós falamos... Mas, Irani, é para a próxima aula ou para a semana que vem? Para terça-feira que vem, tá? Tá bom. Quando for muito assim, eu marco de uma semana para outra, tá certo? De um dia para o outro, eu marco menor quantidade de questão, tá? Na aula passada, nós ficamos falando sobre... Aí eu vou ter que interromper aqui e abrir de outro lugar.
É para Nossa, terça ou quinta? terça. Pepsina. Vai se atuar sobre as proteínas. Então, toda proteína só vai ser digerida diante da pepsina. Se tiver só o pepsinogênio, não vai ter atuação sobre a proteína. Mas o pepsinogênio, em contato com o suco gástrico lá no nosso estômago, ele vai tornar ativo, formando então a pepsina, que é a enzima ativa sobre a proteína. Tá vendo? Então, nesse caso aqui, ela vai agir como um ativante. Então, tem que ser ativa por um outro produto, né? Para poder tornar, então, a enzima atuante dentro do nosso corpo. Certas substâncias são capazes de bloquear ou inativar as enzimas. Então, algumas substâncias tornam elas ativas, como o ácido clorídrico. Outras substâncias vai fazer o contrário, vai tornar elas inativa. Quando eu tenho a substância que torna ela ativa, ok, ótimo. Ela vai ser ativada, ela vai poder ser útil ao organismo. Quando eu tenho a substância que torna ela inativa, é péssimo, porque aí ela vai deixar de atuar, tá? Ó, o íon cianeto, ele tem capacidade de bloquear a enzima do citocromo oxidase, enzima responsável pela respiração celular. Então, vamos lá. Se uma pessoa inala esse cianeto, normalmente ele está nesses agrotóxicos, viu? Venenos aí que põe para café, né? Esses agrotóxicos mais pesados, pode ter o cianeto. E aí a pessoa está manipulando aquilo ali sem uma máscara, sem nada. Inala aquilo ali, né? Entra em contato com a quantidade maior. O que ele vai fazer? Ele vai bloquear a respiração celular do nosso corpo. E a gente acaba morrendo por uma asfixia celular. Ou seja, as células param de respirar e o nosso corpo para de viver, tá? Então, ele é um produto muito sério, muito complicado. Tanto é que tem o... Como é que chama quem mexe com a agricultura aí? Quando... Não é envasamento... Tem um nome que eles dão quando as pessoas usam os galões de veneno e depois tem que devolver esses galões para não ter problema no solo, com água, intoxicar os animais. Eu esqueci, se alguém souber e lembrar um nome para poder me falar, que eles fazem até propaganda, estimulando os agricultores, né? A não jogar isso de qualquer jeito, a devolver para fazer essa limpeza aí e não prejudicar. Quando o inibidor é uma molécula que compete com o substrato de uma enzima pela fixação no sítio ativo, a inibição é chamada de competitiva. Olha, às vezes o inibidor, ele é uma molécula que vai encaixar no sítio ativo da enzima. A enzima vai ser enganada. Ela vai achar que isso é um substrato qual ela pode atuar e, no entanto, não é. É uma molécula falsa, tá? É fake. Aí encaixa com ela e ela, então, vai deixar de atuar porque ela está sendo encaixada com a molécula falsa, tá? Na inibição competitiva, ele possui muitas moléculas semelhantes ao substrato, né? Que são capazes de encaixar nos sítios ativos. E aí deixa a enzima totalmente, né, inativa, tá? Então, ele inibe a ação dessa enzima. E aí vem, onde essa enzima iria atuar, vai ficar no prejuízo, né? Porque ela não vai ter a atuação dela, certo? Olha, muitos inibidores enzimáticos têm grande interesse para a medicina, usado para combater micro-organismos, no caso, o antibiótico. O antibiótico é considerado assim, né? Então, ele age sobre as bactérias, inibindo a enzima delas, né? Que vai ser responsável pela respiração delas, pela atividade delas. E aí elas morrem dessa forma. Então, essa é a lógica do antibiótico, tá? É enganar as bactérias. Encaixam com elas como se fosse uma enzima boa para elas e elas aceitam
e no final das contas elas acabam sendo mortas dessa forma, tá? Depois vocês podem ver isso aqui, tá? Dá para vocês entenderem um pouquinho sobre essa competição aqui. Ok? Alguma pergunta, algum comentário? Isso aqui é importante, viu, terceiro ano? Pode te cobrar isso aqui, né? Quando ele agrega aí os venenos, as substâncias químicas. Então, já vi várias questões referentes a isso aqui, tá bom? Certinho? Então, tá. Agora, seguindo o seu livro, nós temos aí, cadê? Os lipídios. Então, segura aí que eu vou buscar os lipídios, viu? Terceiro ano? Então, vamos lá. Quem vai falar rapidamente para nós o que é um lipídio? O que é um lipídio? É uma partícula de gordura? Pode ser, pode ser. Lipídio é um composto, né, químico formado por ácido graxo mais álcool. Popularmente, nós chamamos o lipídio de gordura. Só que, na verdade, o lipídio ele não é gordura. Gordura é um lipídio, é o contrário, tá? Vamos lá, então. Ó, os lipídios, também conhecidos como gorduras, são insolúveis em água. Ninguém tira gordura na água propriamente dita, não dissolve, mas é solúvel em solventes. Qual que é o solvente que nós usamos para tirar a gordura? Mais comum? Sabão. Sabão, detergente, não é? Então, esses são solventes dos lipídios, tá? A água só, você pode deixar semanas ali que não vai dissolver. A principal função do lipídio é reserva energética. Então, o lipídio no nosso corpo, ele fica como reserva energética. Além disso, o lipídio funciona como isolante térmico e amortecedor. Por que isolante térmico? Como ele vai fechar toda a camada da pele, ele evita a perda de calor, né, do nosso corpo de dentro para fora. E ele também funciona como amortecedor dos órgãos. Ele ajuda os órgãos a manter num choque, numa pancada, né? Impede de destruir os órgãos. Se divide em dois grupos, simples e composto. O lipídio simples é aquele que é composto apenas por ácido graxo e álcool. Os ácidos graxos podem ser naturais, produzidos pelo organismo, ou essenciais, obtidos pela dieta. Por isso que eles falam que linhaça, canola, girassol, o atum, a sardinha, o salmão, são alimentos extremamente saudáveis e que nós precisamos. Então, nesse grupo aqui, né, nós vamos obter os ácidos graxos que nós não conseguimos. Os outros a gente obtém na nossa alimentação normal, mas esses são muito importantes para formar a gordura boa, assim que a gente fala, gordura saudável, né? A gordura boa. Então, nesse grupo de alimento aqui. Os lipídios simples, eles podem ser classificados em glicerídeos e cerídeos. Então, vamos ver o que vem a ser isso aqui. Os glicerídeos são representados pelos óleos, líquido, e as gorduras, sólida, a banha, né? Ó, os óleos líquidos. Aí vem os óleos comuns que a gente utiliza, óleo de gergelim, né? O óleo de linhaça, tá certo? Então, é usado aqui na nossa alimentação. E as gorduras, é a banha, ó, a parte sólida também que nós temos no nosso corpo e no corpo dos animais, né? Lembrando a vocês que a primeira função dessa gordura aqui é ser um isolante, ser um amortecedor, né? Evitar a dispersão do calor, essa é a primeira função, tá? E esses óleos aqui é a reserva energética no nosso corpo. Então, esses são os glicerídeos, tá? Óleos e gorduras. Ainda nós temos como glicerídeo
outros tipos que nós vamos ver aqui agora. Os glicerídeos, formados por molécula de glicerol, ligada, né, a 3 moléculas de ácido graxo. Por isso eu falo que eu tenho triglicérides. O triglicérides que é tão prejudicial ao nosso organismo, tá? Podem ser formados mono, com um só, 2, o di. Até aqui tudo bem, nosso organismo consegue viver bem com ele, mas o triglicerídeo, ele complica a circulação, pode ser causador de infarto, de derrames, né? De diversas situações. Às vezes, na sua casa, você pode ver as pessoas comentarem, e eu fiz um exame de sangue, meu triglicérides está alto. Então, significa que eu tenho muitas moléculas, né, de glicerol ligada a ácido graxo. Ou seja, tem muita gordura mesmo no sangue, tá? Apesar de ser importante para o organismo, o triglicérides em excesso prejudica o organismo. Como que ele é importante? Ele é importante na composição das membranas, né, do nosso corpo. Mas ele em excesso, ele vai ocasionar problemas para nós. Aqui nós temos o grupo do cerídeo, da cera, representada pelas ceras de origem vegetal. O de origem vegetal reveste os frutos, tá? E permite aqui a proteção da polpa. Evita que esse fruto venha desidratar. Por isso que você joga água na maçã, na manga, a água escorre e vai embora. Algumas folhas você joga, a água escorre e vai embora, tá? Então, é o cerídeo, protegendo os frutos, né, contra a desidratação. Mas nós temos também o cerídeo animal. A abelha produz a cera de abelha. Para que serve a cera de abelha? Terceiro ano? Para que serve a cera lá para a abelha? Para construir as colmeias. As colmeias, né? Os favos aí, tá? Então, ela precisa dela. E no nosso ouvido? Para proteger. Proteger o nosso tímpano também. Então, isso aqui é um tipo de lipídio, tá? De lipídio É a mesma? simples. A mesma. Interessante, né? Só que aqui ela tá de uma forma. Aí lá no nosso sangue tá do outro, né? Aqui, ó, tá do outro. Então, é todo tipo de lipídio simples, tá certo? Pessoal, daqui um pouquinho vai cair. E eu vou deixar para vocês, não vou chamar outra, mas eu vou deixar para vocês lerem os lipídios complexos, tá? Página 21. Os lipídios complexos, tá bom? Porque senão até aceitar todo mundo, o tempo já acabou